alegria, estamos começando o programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. É sempre um prazer estar aqui com vocês e o tema de hoje é muito bom. Relacionamento e amor. E como fazer para ativar, fortalecer essa energia. Então esse é o nosso tema de hoje. E quem nos acompanhou a semana passada viu que nós trouxemos como convidada a professora da Cabala, Luana Dweck. E o nosso tema foi sobre almas gêmeas, sobre a visão da Cabala, né? Como fazer para atrair a alma gêmea. E foi muito interessante. E nós vamos estar conversando sobre isso, fazendo a entrelaçamento junto com o Feng Shui. Então, nós vamos ter uma parte teórica de uma das bases do Feng Shui, que é o I Ching, e vamos ter a parte prática, que eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas simples, que são coisas que você tem em casa e que você pode utilizar e fazer. No entanto, antes de nós entrarmos no tema desta noite tão gostoso, principalmente no sábado, num clima de sábado à noite, falar de relacionamento, amor, isso é muito bom, né? Eu gostaria de fazer um alerta que os médicos estão recomendando, que nós retornemos a usar as máscaras em ambientes fechados. E tomar aquela providência de lavar as mãos várias vezes, não tendo água e sabonete, então usar o álcool em gel. Então todos os cuidados preventivos, principalmente quem anda de transporte público, porque infelizmente houve uma grande alta nas internações nos leitos de hospitais e também das UTIs deles. Então nós precisamos tomar precaução, porque nós estávamos indo tão bem, não é verdade? Nós evoluímos tanto na contenção dessa doença, então vamos continuar trabalhando para que diminua, o processo seja inverso e possamos começar 2023 mais tranquilos quanto a isso. E hoje nós estamos trabalhando uma das áreas do Baguá, que eu até coloquei aqui para vocês verem, e nós vamos trabalhar essa área aqui que tem rosinha, que é o Guá do relacionamento e amor, né? Então nós vamos estar falando sobre o relacionamento e amor e como ativar, fortalecer, melhorar essa área em nossas vidas. Mas eu gostaria para vocês entenderem, essas linhas, né, cortadas ao meio, que vocês estão vendo que são 3, 3, 3, né? Vem do I Ching. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho do que é o I Ching, né? Como é que trabalha? No caso do relacionamento amor, o que é esse trigrama é o chamar Kun, né? Ele, o que ativa e fortalece esse Gua é o elemento terra. Nós vamos trabalhar com o elemento fogo também, mas o principal é o terra, que é uma energia muito importante, é uma energia que fortalece, é uma energia muito receptiva, né? E vocês nós vamos estar trabalhando isso e eu vou mostrar de uma forma assim bem simples mesmo. E essas linhas, eu já falei com vocês aqui do Yi e do Yang. Aqui não sei se dá para ver na câmera, que é pequenininha, essa aqui, olha. Aquele símbolo que todos vocês já conhecem, que é como se fosse uma gota ao contrário, branca com pontinho preto e a outra preta com pontinho branco. A preta é Yin, que é a energia feminina, e o branco é a energia masculina. Então, para o equilíbrio tem que haver as duas. E então as linhas partidas são Yin, as linhas inteiras são Yang. Esse trigrama, ele é muito Yin, ele tem muito das coisas assim da parte feminina, né? E ele traz a possibilidade da conservação, ele traz simboliza, como eu disse, essa receptividade, ela possibilita a conservação, né? E o feminino é que traz a vida, a luz também, não é verdade? Então, o propósito da Terra, ela é abrangente em termos de energia e preserva a vida, né? E a Terra nutre, né? Tudo que nos alimenta
90% vem da onde? Da terra. Né? Tudo que nos cuida da nossa vida também, como a água, vem da onde? Brota da terra também. Né? Então a terra é algo assim muito poderoso. Então esse trigrama, ele é muito forte e tem uma energia. E uma das principais assim das figuras que conseguiram desenvolver e compilar todo esse trabalho de muitos séculos e séculos passados foi Confúcio. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer, ter ouvido falar alguma coisa sobre Confúcio. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso aqui que está resumidinho aqui, simplificado aqui no Bagua, é uma coisa, é uma filosofia, uma ciência e uma arte que foi sendo desenvolvido ao longo de séculos para poder se aprimorando. E é a base de muita coisa que, logicamente, não dá para falar. Estou dando só uma pincelada da parte teórica para vocês entenderem o propósito, o gesto e o que você pode fazer. Mas, Shane, tudo isso para quê? Por exemplo, se você está num relacionamento que você está com dificuldades, é essa área aqui do Bagua que nós vamos trabalhar. Por exemplo, eu coloquei tudo que nós vamos utilizar de ferramentas nesse canto aqui. Porque entrando aqui no estúdio, a porta do estúdio está aqui, ó, tá vendo? A minha frente aqui. Então, esse Gua aqui onde está, Rádio Vibe Mundial, FM 95.7, é o ponto de energia do Gua referente a esse Okun, que é o Gua do relacionamento e amor. Então, é um ponto de energia. Por que é importante ativar esse ponto, desde que você queira trabalhar essa área? Por quê? Porque quando você ativa e fortalece, vai irradiar a energia existente nesse ponto. Ela vai ativar, então vai irradiar. E por irradiação, vai permear. E a energia é algo que não tem fronteiras. Não tem distâncias. Por exemplo, como é que eu estou chegando até você? Através da sintonia das ondas do rádio. Então, nós estamos em sintonia, essa vibe é de energia. Eu sei onde eu estou aqui na Avenida Paulista, mas eu estou chegando em você aí, que eu não sei onde você está. Até gostaria de saber, mas não sei. E também pela internet, como que você chega? Então, é através das ondas, são vibrações. Então, o que nós sentimos, pensamos, falando, tudo é vibração. Então, quando você ativa um Gua, você está fazendo exatamente isso, porque tudo é energia no universo. E aqui na Terra também. Nós fazemos parte de tudo isso. Então, é interessante fazer isso. E a nossa primeira casa, nosso primeiro corpo, nós temos corpo, mente e espírito. Então, nós temos que estar em sintonia com os nossos corpos e com a energia que nos envolve, que nos abriga na nossa casa. E é isso que nós vamos estar trabalhando. E eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu tentando fazer assim da forma mais simples. Então, aqui eu vou fazer uma rodada no Bagua, como eu faço todos os anos no final do ano. Então, você se prepara nos próximos programas, deixar uma caneta, um bloquinho, um caderno do lado para você anotar as coisas principais, para você tentar praticar. E sempre Feng Shui, qualquer coisa que você vai fazer no Feng Shui, é interessante você anotar a data que fez para você observar tempos depois quais foram as alterações, as mudanças, o que melhorou, como é que evoluiu, para você ver como que você está caminhando, como você está evoluindo no processo. E hoje nós vamos trabalhar com o que é o Gua do relacionamento e amor, depois nós vamos trabalhar a espiritualidade, que tem muito a ver com o nosso desenvolvimento, o autoconhecimento pessoal, a espiritualidade. Nós estamos nesse mundo aqui, nesse plano, justamente para a gente procurar melhorar e evoluirmos, não é verdade? Então, em tudo na nossa vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja onde for, o principal para nós conseguirmos conquistar alguma coisa é nós buscarmos a nossa evolução, o nosso autoconhecimento. Então, no programa da semana que vem, nós vamos estar falando do Gua da espiritualidade e o Gua da família e saúde, que também depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse caminho esse ano, tá certo? Então, tem muitas coisas, por exemplo, eu vou ler aqui uma frase que eu trouxe para vocês, que diz que quem copilou e tudo mais, isso foi Confúcio, que ele diz a seguinte: o amor nos homens é a essência. Conhecer os homens é a essência da sabedoria. E também há o que Sócrates escreveu e desenvolveu toda a filosofia dele em cima
de uma frase que é: conheça-te a ti mesmo, né? Conheça-se a ti mesmo, quer dizer, falando do autoconhecimento. Segundo Platão, que foi discípulo dele, ele viu isso em Delfos, né? Como é que chama? E aí ele pegou essa frase e em cima disso desenvolveu toda uma filosofia que é conhecida por todo mundo que conhece filosofia e também em sociologia se estuda isso. É assim, muito interessante mesmo. Então, eu falei um pouquinho só do I Ching, é muito mais profundo que isso, mas em poucos minutos eu não tenho como falar tudo para vocês a respeito. Mas é para vocês entenderem que existe uma base. Então, o I Ching é uma das bases do Feng Shui, não é a única, é uma das bases. E esse conhecimento do I Ching também, ele trabalha como um caminho. E também trabalha, como se diz, o destino. É todo um desenvolvimento entre o universo, o homem consigo mesmo e com os outros. E ele é considerado também um oráculo. Você pode também trabalhar com o Xing em termos como se fosse um oráculo. Então, por exemplo, aqui você viu que tem o guarda, o relacionamento e amor. Vamos supor que aqui é a sua sala, você tem uma mesa. Você pode, por exemplo, para ativar, você pode, por exemplo, colocar essa ferramenta aqui, que é uma escultura que eu ganhei da Cláudia Furtado há muitos anos atrás, que eu acho uma gracinha. Ó, tá vendo? Coisa simples, né? Que eu tenho há muitos anos e que você pode colocar no ambiente da sua casa, no guá do relacionamento e amor. Mas eu fiz um roteirinho aqui que antes de fazer a ativação é interessante você fazer esse roteiro, né? Que inclusive também tem a ver com o que eu e a Luana estávamos conversando a semana passada, que é no sentido de você primeiro fazer um trabalho consigo mesma, né? Consigo mesmo. Isso é assim, muito, muito importante para nós, sabe? Deixa eu ver aqui que eu fiz uma listinha para fazer uma sequência bem facilzinha para vocês, né? Então, o primeiro passo seria você refletir a respeito do que mais você gosta em você, que você faz, como você é, e que você gostaria que o outro fizesse com você, né? E o que você não gosta. Então, você faz de um lado o que você não gosta e de um lado o que você faz e que você gosta e que você sente que as pessoas gostam disso. Porque nós atraímos por semelhança. Então, se nós queremos atrair ou melhorar um relacionamento, nós temos que primeiro ver o que está incomodando em nós mesmos, mas também no outro, coisas que nós mesmos fazemos. Então, tentar anotar isso, porque vocês vão entender por que isso vai ajudar. Essa relação é muito importante para você obter resultados, né? Então, que seja uma análise profunda, sincera, né? E perceber o que você faz que aproxima e que distancia as pessoas. Então, você procurar se corrigir, né? Como a aluna estava semana passada, trabalhar isso de uma forma melhor e tal. Então, todas essas coisas, em cima da sua reflexão, você faz uma lista e vai observando em si mesmo, o que você pode melhorar, como você pode fazer. Após você fazer esse trabalho de reflexão, né, mas assim, uma coisa muito sincera, você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa falar com ninguém se você não quiser, ou com uma pessoa muito íntima, muito amiga, perguntar mesmo. Tem alguma coisa que eu faça que te incomoda, que você não gosta? Porque às vezes tem coisas que nós fazemos tão recorrentes que nós mesmos não percebemos, na verdade. Depois disso feito, então você vai começar a ativação. Então eu dei um exemplo dessa escultura que eu gosto muito, que é um casal abraçados assim, e parece aquele abraço gostoso, sabe? Que parece que a pessoa não quer se soltar. Então, por exemplo, eu sugiro, não é obrigatório, eu sugiro que você comece a fazer a ativação deste guá no seu dormitório, porque é um lugar que você vai ficar muitas horas para você ficar permeado, ou vocês ficarão permeados por essa energia e entrar em sintonia com essa energia do amor. Então, eu dei o exemplo dessa escultura, mas, por exemplo, você pode pôr também, como nós fizemos aqui, olha.
aqui nós temos 2 flores brancas, tá vendo nessa vasilhinha aqui? E tem alguns elementos terra que diz que um dos elementos que é bom para ativação desse igual é o elemento terra. Tem o fogo também, mas o elemento terra. E aí eu coloquei essas pecinhas aqui de terracota, tá vendo? Olha, que você pinga uma essência, um óleo de um aroma lógico agradável, se for no quarto um aroma bem delicado, bem suave, né, para não incomodar. Tem também um potinho, estou dando alguns exemplos, olha, também tem um potinho também de terracota, e aqui tem uma essência. No meu caso aqui eu coloquei lavanda, que é bem suave, né? Aqui você pinga e coloca. Então são coisas assim, eu estou dando várias sugestões para serem coisas que você possivelmente tenha em casa, né? E aí, aqui, por exemplo, aqui eu mostrei aquela bolinha que tem o yang, que é o masculino, e o feminino aqui, né? Então a bolinha maior seria o masculino e o feminino. E os sons são diferentes, se vocês prestarem atenção. O som masculino, olha. Tá vendo? E o som feminino, ele é mais delicado, percebe a diferença? Então assim, eu tô dando exemplos, mas podem ser muito mais coisas. Vocês estão vendo aqui que eu fiz uma paredinha rosa, né? Já vou explicar por quê. Por exemplo, se você tem 2 almofadas, ou aquele, sabe, aquele puff que são 2 peças, por exemplo, em formato de coração. Não tô falando para colocar tudo junto, são opções, não para pôr todas. Aí você vê o que você tem em casa para você colocar, certo? Então aqui nós temos aqui algumas opções, não são para fazer todas ao mesmo tempo, hein, gente? No mesmo lugar. Vai ficar muita coisa. É uma coisa bem sutil. Tudo no feng shui é sutil, delicado, mas feito de uma forma correta. Ou seja, você tem que visualizar, você tem que refletir, tudo isso para ajudar. E aqui, olha, sempre atrás da cabeceira da cama tem que haver necessariamente tem que haver uma parede. Porque não faz bem para dormir, traz uma série de problemas que até num próximo programa eu vou poder estar conversando sobre isso com vocês, né? E então, por exemplo, não é interessante ficar como está assim, por exemplo, seja você esteja sozinha, sozinho ou acompanhado. Sempre devem haver 2 criados, porque aqui nós fazemos o equilíbrio da parceria. Mesmo que você esteja sozinho, 2 mesinhas laterais ou 2 criados, sabe? É muito importante. Por exemplo, se você tem pequenininho uma escultura, você pode colocar num dos criados, né? Então, esse criado aqui, se a porta é aqui, então o relacionamento amor tá aqui, tá vendo? Ó. Opa, desculpa, gente. Aqui a gente faz na improvisação, mas aqui é para vocês entenderem bem, tá vendo? Então, isso aqui tá no relacionamento amor, tudo aqui. Então, tô dando várias opções para vocês verem o que vocês têm em casa ou o que podem providenciar, tá certo? Eu pus uma paredinha rosa, que uma das cores que vibram nesse igual, a cor do amor é o rosa, mas o branco e o vermelho também o são, né? Então, dependendo como está o relacionamento, o que é, você vai usar o branco, o rosa ou o vermelho. O rosa é uma cor muito boa, muito forte, é uma das principais do amor. O vermelho já é mais a parte mais sensual, mais assim, para você poder fazer. Então, essas aqui são algumas das opções que você pode fazer. Então, por exemplo, tudo sempre muito sutil, delicado, porque na sala você vai colocar uma coisa mais delicada, mas assim você pode estar trabalhando com essas energias, não é? E lembrando sempre, gente, que se você fortalecer, né? Então você falou, Shane, mas você falou para fazer aquela reflexão toda e tal. Porque quando você tiver clara aquela afirmação que você vai escrever, o que você vai fazer? Você vai colocar das ferramentas que você escolheu, ou seja, qual objeto que você escolheu que você vai colocar para ativar no seu dormitório, né? Vamos começar pelo quarto, que é onde você, né, para você realmente ser envolvida pela energia. Então, se for, por exemplo, aquela primeira que eu falei, a escultura, o que você pode fazer? Você pode escrever, dobrar direitinho e colar com uma fita crepe ou com durex debaixo da escultura. Porque é uma coisa pessoal sua, ninguém precisa ver.
tudo no Feng Shui a gente propõe, principalmente aqui no Ocidente, lá em outros países já é uma coisa mais assim, exposta. Mas aqui para nós a gente faz assim a coisa mais delicada, mais, né? E você coloca, ninguém precisa saber ver o que você escreveu, nada disso. É uma coisa sua, né? E aí você coloca embaixo e sempre lembrando, você escreve a afirmação, né? Então, eu amo e sou amada, eu amo e sou amado, e confirma assim com as suas palavras o que você considera que seja o relacionamento melhor para você. Se você está sozinho ou sozinha, eu atraio, ou eu atraí e amo a pessoa. Você tem que saber bem assim, não, eu quero evitar, tá no próximo programa, das afirmações, mas é interessante vocês fazerem exatamente com as suas palavras. Por quê? Porque essas palavras envolvem o seu sentimento, é algo que vem de dentro, e vem dentro atendendo a sua necessidade pessoal relacionada ao que você precisa de fato, para te complementar, né? Então, assim, nós primeiro precisamos nos complementar para depois termos um parceiro, nós mulheres, os homens, as parceiras, para um complementar o outro. E assim, a alma gêmea nem sempre, como nós estávamos conversando eu e a Luana na semana passada, da ótica da Cabala, por exemplo, não necessariamente a alma gêmea seja uma alma gêmea romântica. Você pode ter uma alma gêmea que seja que você vai desenvolver o projeto de propósito da sua vida, que foi aquele sonho inteiro. Aí você encontra uma pessoa, tem uma identificação profunda, porque aquela pessoa é aquele mesmo propósito. Então, você vê várias entidades, várias coisas que existem hoje, foi pessoas que sonharam juntas. E necessariamente não é uma relação de atração, de amor. Não, é uma relação de identificação de propósitos, que também são almas gêmeas, né? Agora, dentro, por exemplo, da Cabala e mesmo da filosofia, das bases do Feng Shui, quando o Criador fez o mundo e nos fez, ele fez uma alma só, né, segundo essa explicação que a Luana estava explicando, né, e dentro do Feng Shui tem uma ligação com relação ao Yin e Yang, mas isso no plano espiritual é uma única alma. Quando nós descemos para esse plano e encarnamos, o que acontece? Essas almas são separadas. E elas só vão se encontrar quando ambas estiverem preparadas um para o outro. Ou seja, estão prontas para poderem desenvolver o propósito. Isso com relação ao desenvolvimento espiritual. Então, o que é? O que nos leva a encontrar a nossa alma gêmea? Seja num relacionamento amoroso, num casamento, ou seja, num propósito, por exemplo, de desenvolvimento de projetos, né? Um projeto de propósito, que ambos têm um propósito de vida. Que, se você olhar na história, nós temos muitas pessoas que conquistaram algo assim, tão estupendo e maravilhoso, e com esse propósito ajudaram muitas pessoas. É só você dar uma olhada na história, desde cientistas, olha, em vários sentidos. Se você der uma pesquisada, você vai entender o que eu falei. Bom, então, a sugestão de tarefa para essa semana, vocês já sabem, fazer aquela reflexão, ponto a ponto, mais minuciosa que você puder. A partir disso, você fazer a relação do que você precisa se aprimorar para você ficar melhor do que você já é, internamente e externamente, né? Depois você vai ativar o Gua do relacionamento e amor, tá bom? E hoje eu vou passar o meu e-mail pessoal, porque o meu aqui do arquétipo deu um problema e estão tentando resolver. Então é shaneabreu@yahoo.com.br. Para quem está me conhecendo hoje, meu nome fala-se Shane, mas se escreve Shane, S-H-A-N-E. Então, S-H-A-N-E, abreu@yahoo.com.br. Se você tiver dúvidas
você pode mandar para mim. Se tiver sugestões, eu também aceito sugestões com o maior carinho, tá? E lembra, semana que vem nós vamos estar falando de espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento, família e saúde, para nos ajudar a girar o baguá, certo? Então nós vamos estar falando de duas áreas. Esse aqui é família e saúde, e vamos estar, esse aqui, olha, esse aqui é família e saúde, tá? E vamos falar dos amigos e benfeitores carnais e espirituais, que são muito importantes. Ah, que pena, nosso tempinho terminou, mas eu fiquei muito feliz de poder contar com a sua companhia. Aproveito a oportunidade para te convidar para estarmos juntos novamente, sábado que vem, às 19h30, comigo, Xene de Abreu, aqui no programa Arquétipo, na Rádio Vibe Mundial. E quero agradecer também os trabalhos técnicos do Tomás. Hoje quem está aqui na direção é o Tomás, tá bom? Tentem fazer, qualquer dúvida já tem meu e-mail. Estou aguardando para vocês no sábado. Um ótimo final de semana, para começar a semana com entusiasmo. E agora vamos entrar no clima de sábado à noite, com uma música bem bacana. E quem escolheu hoje a música foi o Tomás, tá bom? Muito obrigada, quero agradecer o carinho da audiência e que vocês curtam o sábado à noite muito bem, tá bom? E o domingo também. Tchau, tchau, gente. Até sábado.